Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre liderança. Se você quer entender de fato, com base teórica, o que é liderança, o que é uma liderança autocrática, democrática, liberal, o que é uma liderança situacional, então fica comigo até o final do vídeo, né? Eu vou tentar trazer essa temática de uma maneira bem dinâmica, bem prática, né? Pra gente não se estender demais e para que você entenda de uma vez por todas essa temática. E por que eu tô optando falar sobre esse assunto no vídeo de hoje? Porque a gente ouve falar muito por aí, né? A galera falando de liderança, seja líder e tal, aquela coisa toda. Mas e a base teórica por trás disso, né? Qual é o fundamento pra gente falar sobre isso? Então esse é o foco e esse é o objetivo do vídeo de hoje. Sem mais delongas, vamos que vamos. Antes de a gente começar a falar sobre liderança, nós temos que entender o que é liderança. E a liderança, ela pode ser entendida como a capacidade de influenciar as demais pessoas ao alcance dos objetivos. Ou seja, se eu estou num grupo de pessoas e eu consigo, por meio do meu comportamento, por meio das minhas ações, influenciar as demais pessoas a fazer aquilo que para mim é positivo, que está de acordo com os meus ideais, significa que eu estou exercendo a liderança. Ou seja, não significa necessariamente que ser líder é algo bom ou é algo ruim. Entende onde eu quero chegar? É a capacidade de influenciar. Existem pessoas que influenciam para o bem. Existem pessoas que influenciam para o mal. Se a gente for analisar a nível de história, né, a gente pode pegar a figura lá, né, daquele carinha lá, o Jesus Cristo, que ele influenciou positivamente, né, uma série de pessoas, tanto é que até hoje as pessoas seguem seus princípios. E nós temos a figura de um carinha chamado Adolf Hitler, que influenciou um grupo de pessoas também, né, a tentar atingir os ideais propostos por ele, de maneira tal que movimentou o mundo inteiro, né, em torno de uma guerra. Então pode ser positivo ou pode ser negativo. Na verdade, é a capacidade de influenciar as demais pessoas. Wesley, eu acho que eu não tenho essa característica. Eu acho que eu não consigo influenciar muito as outras pessoas. Cara, não tem problema. Existem pessoas que têm característica de liderança, outras pessoas possuem características de liderado. Ou seja, o problema está em colocar as pessoas no lugar errado. Por exemplo, eu posso ter um cargo dentro de uma empresa que necessita da figura de um líder. E eu coloco uma pessoa que não tem característica, não tem poder de influenciar os demais. Aí tá errado. Assim como eu posso colocar uma pessoa que tem essas características de liderança como subordinado. E muitas das vezes essa pessoa não vai desempenhar os seus papéis. Vocês podem ver como é que é um trabalho de escola, quando a gente coloca pessoas com característica de liderança e característica de liderado no mesmo grupo. Geralmente tem aquela galerinha que ela chega no grupo e fala: "E aí galera, pra fazer o quê? Ninguém mandou eu fazer nada, então eu não faço nada. Tô esperando a galera mandar, hein?" Isso é a pessoa característica de liderado. Tá errado? Não tá errado, né? Se ela tá num cargo, se ela tá numa função ao qual ela só vai receber ordens, só vai receber recomendações, então tá tudo tranquilo. Assim como tem aquelas pessoas que já chegam tomando a frente. E aí galera, ó, eu descobri um tema legal pro trabalho, eu acho que esse tema vai bombar. Aí as outras pessoas, não, mas o outro tema... Não, vocês não estão entendendo. E aí fica tentando convencer as pessoas a seguir o ponto de vista dela. Então, significa que essa pessoa provavelmente tem uma característica de liderança. E isso é interessante se ela estiver num cargo de liderança. E quando a gente fala de liderança, eu acho que a gente já entendeu, né, o que é liderança, né? Essa capacidade de influência. Existe a liderança chamada de liderança formal e liderança não sancionada, que algumas pessoas chamam de liderança informal. Qual que é a diferença? Se eu atribuo um cargo, uma função, uma posição de liderança, né? Isso aí pode ser chamado de liderança formal. Por exemplo, Claudinei. Claudinei ele foi promovido na empresa dele, ele tem um cargo de supervisão. Ou seja, formalmente foi atribuído a ele um papel de liderança. E ele tem que liderar a sua equipe, ou seja, tem que influenciar a sua equipe de trabalho para que se possa atingir os resultados inerentes ao cargo. Se Claudinei não consegue influenciar positivamente a sua equipe para o atingimento dos objetivos, né, organizacionais propostos, provavelmente Claudinei não será um bom líder e com o passar do tempo ele talvez até perca essa função dele. Então essa liderança, né, chamada de liderança formal, é quando a gente atribui o papel de liderança a alguém. É numa sala de aula, por exemplo, se eu chego, olha, ô Rosicléia, você vai ser a líder do grupo. Qualquer problema eu vou resolver com você. Ou seja, formalmente eu estou atribuindo à figura da Rosicléia a característica de liderança. Pode ser que ela, né, seja compatível ou não com essa atribuição,
mas isso foi formal. Só que a gente tem também a liderança informal, que é aquela que surge, né? A liderança não sancionada. Ela surge com base nos comportamentos das pessoas. Como assim? Mesmo exemplo, trabalho em grupo. Às vezes eu não falo quem vai ser o líder, né? Mas, de alguma forma, por causa dos comportamentos da Claudineia, ela se coloca na postura de líder. Ela é aquela pessoa que chega, galera, eu vou fazer aqui, eu vou ver com o professor, porque se eu não fizer, nada acontece, né? Se não for eu aqui, ninguém faz nada. Ou seja, ela está puxando para si a responsabilidade de liderança. E de alguma forma, esse trabalho, essa atividade, essa função vai começar a tomar, né, aquele formato da Claudineia, porque ela vai influenciar as pessoas a fazer, né, os trabalhos, as funções, de acordo com aquilo que ela acha mais interessante, com o objetivo dela, né? É aquele amigo do trabalho, né, que vai levando todo mundo ali a cercar ele, e de alguma forma ele consegue se beneficiar um pouquinho de cada até chegar nos seus próprios objetivos. Então entendemos o que é liderança, vimos que nós temos a liderança formal, que é quando a gente atribui a alguém esse papel de liderança, e tem a liderança não sancionada, que são aquelas pessoas que, em virtude das suas características pessoais, dos seus comportamentos, das suas ações, elas se destacam e se tornam líderes. Beleza, Wesley, eu entendi o que é essa liderança, eu entendi o que é liderança formal, não formal, né? Ou também liderança não sancionada. Se eu quiser entender um pouquinho mais sobre a temática, eu até coloquei aqui, né, nos comentários, né? Não, na descrição do vídeo, né? Um livrozinho aqui, ó, do Daniel Goleman, que ele fala um pouco de liderança, ele fala um pouco de inteligência emocional. É bem interessante, pode até enriquecer o seu conhecimento sobre a temática, né? Mas vamos prosseguindo. Wesley, quando eu falo de liderança, eu ouço falar aquela expressão, cara, é líder nato. Nasceu para ser líder. Desde o berçário, ele dominava o berçário inteiro. Cara, a gente vai ver que, teoricamente, esse conceito de, né, liderança nata, que é fruto lá da teoria dos traços, isso aí já caiu um pouco por terra, tá? A galera parou de estudar, né, esse modelo de liderança porque a galera viu que não tinha muito sentido. Como assim? O estudo da liderança, ele se divide basicamente em 3 períodos. Um período aqui chamado, ó, de teoria dos traços, a gente tem um segundo período que é o modelo comportamental e a gente tem o terceiro período que é o contingencial. E a gente vai falar rapidinho sobre esses 3 modelos de liderança. Quando a gente fala de liderança dos traços, era uma época ali, mais ou menos até a década de 40, onde a galera acreditava que existiam traços específicos de personalidade, e algumas pessoas até falavam de traços físicos, né? Que iam dizer se a pessoa era líder ou não. Ou seja, a pessoa com tal comportamento, provavelmente ela vai ter característica de liderança, né? A pessoa com tal característica nasceu para ser líder. Só que acabou que esses estudos aí caíram um pouco por terra, porque com o passar do tempo a galera começou a ver que não é bem assim que funciona, né? Não existe uma fórmula secreta, não tem como, né, o Claudineizinho ali nascer e eu já falar, rapaz, ele é líder, viu? No berçário ele tocou o terror e ele vai dominar. Não tem como. A galera começou a ver que tinha líder de todas as características, de todas as cores, né? Homem, mulher, de todas as nações. Então não existe um traço específico pra gente falar que a pessoa vai ser líder. Então a galera começou a migrar para um modelo teórico chamado de quê? Modelo do comportamento. Então a gente deixa aquela ideia da teoria dos traços, que é quando a gente fala de liderança nata, né? E a gente começa a entrar na era do modelo do comportamento. O que é a era do modelo do comportamento? É quando os estudiosos começaram a avaliar que as ações, a maneira das pessoas se comportarem, a maneira das pessoas agirem, é que iriam determinar se elas iriam liderar um grupo ou não. Nesse período nós temos teorias muito famosas. Para quem estuda liderança a nível teórico, provavelmente já ouviu falar de Kurt Lewin. Alguns chamam de Kurt Lewin, né? Eu não sei exatamente se é Kurt Lewin, Kurt Lewin, né? Porque eu só pego nos livros e leio, né? Mas a galera ouve muito falar, né, da teoria clássica de Kurt Lewin, que é quando ele fala de liderança autocrática, ou autocrata, né? Democrática, liberal, também chamada de laissez-faire. A gente fala também do modelo bidimensional da Universidade de Michigan, né? Enfim, tem alguns outros modelos, mas eu vou bater bastante nesse modelo aqui, ó, da teoria clássica. Por quê? Porque é o mais famoso. Quando a gente fala de liderança com base no modelo do comportamento, é como você se comporta diante de um grupo de pessoas vai determinar se você vai liderar este grupo ou não. E a gente pega esse destaque aqui, ó, teoria clássica de Kurt Lewin, ou Kurt Lewin, né? O que acontece? Ele diz que existem basicamente 3 modelos de comportamento que podem ser exercidos para a gente poder liderar um grupo de pessoas. Por exemplo, a gente tem um modelo chamado de liderança autocrata ou autocrática.
Esse modelo de liderança, ele acontece quando o líder, ele toma para si todo o processo decisório. O que isso quer dizer? Ele toma a decisão, é do jeito dele e pronto. Isso acontece principalmente em modelos como, pega a Coreia do Norte, né? Um Kim Jong-un, né? Um modelo ali bem autocrático, onde ele toma as decisões, a coisa é do jeito que ele faz e mesmo assim ele tem seguidores. Né? Diante da circunstância, diante da maneira que ele se comporta, existem pessoas que admiram isso. Todo o processo decisório está na figura dele e ele é um líder impositivo, ele impõe do jeito dele e a coisa acontece. Né? Então isso aí seria um modelo de liderança autocrático. E um modelo de liderança democrático seria bem similar ao que acontece no Brasil se a gente for pensar a nível de governo. Tá? O que é uma democracia? Né? Alguns seguidores se juntam para apoiar um líder. No final das contas, é o líder que toma a decisão. Ele tem o poder de tomar as decisões. Porém, ele consulta os seus liderados, né? Por isso que é chamado de liderança participativa, consultiva, né? Aqui no caso do Brasil, a gente consulta por meio do Congresso, né? Antes de um presidente tomar uma decisão, ele consulta o Congresso. O Congresso, né? Teoricamente nos representa, né? Então aquilo ali, ou seja, ele está perguntando para o brasileiro se, né, tem um apoio ou não antes de tomar uma decisão. Ou seja, uma liderança democrática, ela ouve, né, ela consulta seus liderados antes de tomar as decisões. Mas no final das contas, ainda é o líder que tem o poder de tomar as decisões. Isso é uma forma de exercer liderança, né? Você está ali na sua empresa, com a sua equipe de vendas, você chama a galera, você faz uma reunião, você pede a opinião, né? Você toma nota, mas no final das contas é você que toma as decisões sobre que rumos, né, a sua equipe vai tomar. E a gente tem a liderança chamada de liderança liberal, também chamada de liderança laissez-faire. Alguns livros chamam de liderança laissez-faire, que é aquele cara mais... Porra, deixa fazer, sou tranquilão, não esquenta a cabeça com isso não. Ele geralmente só intervém em situações mais extremas. Ou seja, ele deixa a equipe, ele deixa as pessoas fazerem como bem entender. Se por um acaso a coisa ficar feia e a galera for solicitar a ele uma opinião, aí ele intervém. Inclusive, né, tem estudos que dizem que esse é o tipo de liderança que, por mais que seja legal por liderado, né, é o que menos traz resultado para as organizações. Liderança liberal. A gente tem um outro modelo que é o bidimensional, né, na Universidade de Michigan. Isso aqui, na verdade, não chega a ser um modelo de comportamento propriamente dito, mas ele só traz a ideia de que um líder, né, ele para exercer influência sobre as demais pessoas, ele vai focar em pessoas e focar em tarefas. O que isso quer dizer? É aquele cara que ele é muito bom no que ele faz, ele é muito bom nas tarefas que ele desenvolve, ao ponto de que ele é respeitado por ser bom nisso. Às vezes na empresa que você trabalha, né, na escola que você estuda, sei lá onde é que você está, tem um cara que ele é tão bom no que ele faz que as pessoas o respeitam. Quando ele fala, ele influencia as demais pessoas. Pô, o Honey Clayton ali falou, mano, cara, ele é o melhor, bicho. Honey Clayton falou, então certeza que, porra, o cara tem propriedade, ele tem autoridade. Ou seja, líder focado em tarefas, mas mesmo assim, né, ele respeita as pessoas, ele também foca, né, em influenciar positivamente as demais pessoas. É claro que quando a gente fala, né, do modelo bidimensional, existe até uma outra teoria que eu não vou mencionar agora, que seria o continuum de liderança, que diz o quê? Cara, ninguém é extremamente focado em tarefa, ninguém é extremamente focado em pessoas. O cara vai ficar aí, ó, mais para um lado, mais para o outro, né? Por isso é chamado de contínuo. Então esse modelo bidimensional tem essa mesma lógica. Existem pessoas que são mais focadas em tarefas, outras são mais focadas em pessoas, né? Que eles chamam de social club, né? O modelo do grid gerencial de Blake fala isso. A gente também não vai entrar nessa teoria, né? Isso aí é foco para outra teoria, mas ele traz essa ideia que existem pessoas, sabe aquele cara da malemolência, aquele amigo de todo mundo? Às vezes ele não é o melhor em termos de resultados, mas ele conquista tanto as pessoas que no final das contas ele acaba crescendo do mesmo jeito, né? Porque ele tem uma habilidade, que é uma habilidade humana. Tem gente que fala, puxa saca, blá blá blá. Não, depende, cara. Tem cara que é muito bom em lidar com pessoas. Às vezes ele não é o melhor no desempenho das tarefas, mas ele é o melhor em lidar com pessoas. E isso também é reconhecido, né, quando a gente fala do modelo de liderança. Só que os modelos evoluíram mais um pouco. Por quê? A galera, né, dessa época aí do modelo comportamental falava muito da maneira de ser, da maneira de agir, da maneira de se comportar perante as demais pessoas. Só que a galera evoluiu para a terceira etapa, que eu falei que é o modelo contingencial. O que seria esse modelo contingencial? É uma mescla.
né, entre o comportamento e o contexto. Então seria um comportamento contextualizado. Então as circunstâncias, as situações iriam fazer com que a pessoa se tornasse líder ou não. E aí a gente está um pouco nessa era de estudo de liderança. Como assim, Wesley? Vamos imaginar uma situação triste. Eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas. É um pouco catastrófico. Mas vamos imaginar a seguinte situação. Tem uma família viajando, né? A galera tá viajando e aí pai e mãe nos bancos da frente, os dois filhos, né? Um de 14 e um de 9 no banco de trás. Acontece um acidente. Aconteceu um acidente de carro. Infelizmente, né? Os dois passageiros da frente, pai e mãe, vêm a falecer. Só sobrevivem os dois filhos que estavam no banco de trás. Um de 14 e um de 9 anos. Percebe? Que não significa necessariamente que as ações desse menino de 14 anos vão influenciar positivamente ou negativamente o irmão de 9. Mas essa circunstância, essa situação onde ocorreu a perda dos pais, os pais não estão mais aqui. Né? A gente vai morar na casa da tia Cláudia e tal, mas aquela coisa toda. Mas é papel meu, já que meus pais não estão aqui, eu que tenho 14 anos, serei corresponsável pelo meu irmão mais novo. Eu vou ajudar a tentar moldar o caráter, vou ajudar a tentar educar o meu irmão mais novo. Ou seja, era um papel que não era dele. Mas essa situação, essa circunstância vai levar, né, esse adolescente de 14 anos a agir como líder do irmão mais novo. Ou seja, é uma circunstância, uma situação a qual, né, a gente foi colocado que vai fazer que a gente lidere. É um exemplo de você, rapaz. Às vezes você está 18, 19 anos aí, só na felicidade, só na baladinha, só alegria, e de repente você vira pai. Essa circunstância, às vezes, vai te levar a uma mudança de comportamento, onde você vai falar, bicho, agora eu tenho um bacuri aqui, eu tenho que influenciar positivamente esse moleque. E aí, o seu comportamento, ele muda, né? Ou seja, uma circunstância fez com que o seu comportamento mudasse. E essa circunstância pode fazer com que você se torne líder. Existem várias teorias também nesse momento, mas eu vou dar um destaque para a teoria mais famosa, né, do modelo, né, situacional, contextualizado, que é a chamada liderança situacional, que é a liderança contingencial mais famosa. A gente ouve falar muito de liderança situacional. E o que seria a ideia da liderança situacional? Ele vai ser líder diferente em cada situação? Mais ou menos isso. A essência da liderança situacional é que cada situação, né, vai exigir comportamentos diferentes da minha parte, e o meu papel é fazer com que as pessoas se desenvolvam, alcancem um nível de maturidade ao ponto de que ela nem precise mais de mim. Ou seja, eu vou influenciar tão positivamente essa pessoa e ela vai aprender a caminhar sozinha ao ponto que no futuro ela se tornará líder e não será mais necessária a minha figura. Certa vez eu ouvi um podcast de um professor que eu achei muito interessante, né? O entrevistador perguntou para ele, cara, você não tem medo de seus alunos superarem, seus alunos adquirirem mais conhecimento, gerar mais resultados que você? E ele disse, cara, na verdade eu torço para que isso aconteça de fato. Porque como é que iria ficar a sociedade? Né? A evolução chegou até mim e parou? Né? Não. As pessoas têm que me superar, elas têm que evoluir, elas têm que ser melhor do que eu, têm que criar coisas novas, precisam ser mais inovadoras do que eu, para que a sociedade continue evoluindo. E o modelo de liderança situacional está muito alinhado a essa perspectiva. Que é o quê? Eu vou liderar um grupo para que ele evolua ao ponto de não precisar de mais de mim. Inclusive, evolua ao ponto, né, de fazer com que eles, né, tenham seus próprios liderados. E como é que funciona essa liderança situacional? Nós temos 4 quadrantes. Os livros trazem quadrante S1, S2, S3 e S4. Né? Onde cada quadrante desse vai desejar um modelo de comportamento diferente. Eu vou dar um exemplo de quando lá no passado, eu trabalhava no banco, né? Antes de dar aula, eu trabalhei num banco, há vários anos atrás, e eu tinha um gerente, Manel. E, cara, Manel, ele era um cara muito peculiar, né? Porque ele era aquele tipo de cara que não era o mais simpático de todos, mas eu consegui extrair dele, né, um modelo de liderança situacional. Qual que era a lógica dele? No primeiro momento, chamado de fase de direção, é aquele momento onde o líder, ele ensina o seu liderado.
Era o momento que o Manel sentava comigo na mesa e falava, Wesley, ó, o sistema é esse, você tem que digitar isso, isso, aquilo. Quando um cliente ligar, né, você tem que encaminhar para tal pessoa, você tem que usar tal código no sistema do banco. Ou seja, fase 1, S1, direção. Ele estava me ensinando o que era necessário fazer para poder desempenhar minha tarefa dentro do banco. Com o passar do tempo, a gente entrou na fase S2, que é a fase de treino. Que era aquela época que chegavam alguns contratos e, mano, Wesley, chega aqui, senta aqui do lado da minha mesa. Chegou essa pilha aí, são 50 contratos, bora fazer junto aqui? Bora ver? Senta aí. E aí eu ia lá e digitava. Aí às vezes, não, Wesley, ó, esse contrato aqui, ó, é crédito consignado. Qual que é o código que usa? Esse contrato aqui é de servidor. Qual o código que a gente usa de servidor aqui nesse caso? Ou seja, a fase de S2, de treino. Não foi uma situação simplesmente jogou e levou. Não, ele foi acompanhando um processo. Até que chegou um momento que a gente chegou na fase S3, que é a fase de apoio. Que é aquele momento que eu aprendi os princípios, treinei, e chegou uma fase que, mano, eu pego uma pilha de 100 contratos e fala, Wesley, tá aí esses 100 contratos aí, né? Eu confio em você, eu sei que você já sabe fazer, beleza? Semana que vem aí, se tu tiver qualquer dúvida, tu me pergunta, tá tudo, tudo sob controle. Às vezes chegavam outras pessoas no departamento e ele falava, não, encaminha pro Wesley ali que o Wesley garante. Se ele não resolver, depois vocês me chamam, mas tá tudo certo. Ou seja, fase de apoio. Tava apoiando o desempenho da minha tarefa. Até chegar no chamado S4, que é a fase de delegação. É aquele momento onde não se precisa mais do manual para a máquina funcionar. Ó, galera, o negócio é o seguinte, né? Eu tô saindo de férias, tô indo para outra agência, sei lá, quem vai tomar de conta agora é o Wesley. Ou seja, delegação. O Wesley aprendeu de tal forma que ele consegue andar com as próprias pernas. Inclusive, quando chegarem os novos, né? O Wesley já tem autonomia para ensinar os novos. Wesley, tá chegando uma galera nova aí, você vai ser o responsável por passar para eles o conhecimento. Então, o que aconteceu nesse modelo de liderança situacional? Né? Manuel exerceu a liderança, caminhou pelos 4 quadrantes de tal forma que o Wesley alcançou a maturidade. E ele alcançando a maturidade, ele pode influenciar outras pessoas a também alcançar essa maturidade. Então isso aí vai se multiplicando. Existem outros modelos de liderança, até anotei aqui, ó, transformacional, carismático, transacional, visionária, mas eu não vou bater muito na tecla desses outros modelos não, porque isso é alvo para outros estudos, né? O objetivo desse vídeo foi falar sobre os principais, né? Os principais modelos de liderança e teoricamente o que de fato vem ser a liderança, né? Porque às vezes a gente fica naquela, pararei, parará, seja líder, seja dono do seu próprio nariz, não sei o quê, e teoricamente não tem base nenhuma. Então a ideia desse vídeo foi trazer uma base conceitual teórica para deixar um pouco mais claro esses conceitos pra gente, beleza? Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha contribuído esse vídeo. Desejo sucesso de coração para todos vocês, né? E é isso. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.